Olá, seja bem-vindo ao programa Fé em Ação. E você é sempre o nosso convidado muito especial. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Todos os domingos, sempre à 1h da tarde, nós vamos mostrar para você ações sociais e projetos apoiados pela Federação. Você já acessou nossas redes sociais? Se não, eu convido você a entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. Curta também a nossa página no Facebook e seja nosso seguidor no Instagram para saber das novidades do nosso programa e da Federação. Os endereços aparecem aqui no vídeo. O Centro Educacional Ilustrado surgiu com o objetivo de criar um método audiovisual criativo de evangelismo. Uma enorme quantidade de materiais foi pintado e fotografado para que séries evangelísticas fossem distribuídas pelo Brasil e até mesmo no mundo. Conheça agora os frutos desse trabalho na história de hoje. O Centro Educacional Ilustrado surgiu por um idealismo. Como pastor e evangelista, eu senti durante anos a necessidade de haver algo ilustrativo para pregar. E como naquele tempo não existia possibilidade de importar material de fora, eu idealizei criar um material aqui no Brasil, onde nós pudéssemos divulgar a mensagem de uma forma mais poderosa através de meios audiovisuais. O Centro Educacional Ilustrado começou com o pastor Paulo Freitas há muitos anos. E era uma instituição que contribuía grandemente para a igreja. Produzia cursos bíblicos, histórias infantis, histórias da Bíblia. Era uma ajuda para os membros da igreja e para os pastores, quando naquele tempo não havia muitas ilustrações, ou quase nada. Então o SEI surgiu num momento que foi uma grande ajuda e foi um grande avanço na pregação do Evangelho, porque não havia outro meio. Eram os slides do SEI. E o Brasil inteiro comprava esse material para distribuir entre os membros da igreja. Foi um ato de fé, porque naquele tempo era muito difícil criar isso daí. Eu não conhecia nada de comunicação no sentido visual. Eu criei isso daí num sentido de conhecia a necessidade, mas não sabia como fazer. Então, daí eu consultei alguns da Igreja Adventista que lidavam nessa área, como o pastor Roberto Azevedo, pastor Kiyotaka Shirai, e eles me deram as primeiras dicas do que eu deveria fazer. Em primeiro lugar, comprar uma máquina fotográfica de acordo. Eu comprei a primeira máquina importada da Alemanha. Para começar o trabalho não foi muito fácil. Vejam só, eu não tinha recursos para começar o trabalho. E não tendo meios seria difícil, porque eu precisava ter um desenhista, um artista para fazer os desenhos, eu precisava ter um técnico em fotografias e precisava de ter alguns especialistas em fazer artes para então serem copiadas. E isso foi um trabalho longo, não foi fácil. Nós lutamos durante alguns anos para chegar nesse ponto. Mas começamos com muita fé e Deus abriu o caminho. A obra veio por Deus. O evangelismo feito pelo SEI, de material audiovisual, abrangiu as igrejas de todo o Brasil. E cada Semana Santa, todos os anos, em cada Semana Santa, era feita uma nova série para a Semana Santa. E então milhares e milhares e milhares de conferências e de estudos foram dados com esse material. E milhares de projetores foram vendidos para que os leigos usassem em todos os lugares do Brasil. Não somente no evangelismo público, mas também no evangelismo infantil.
Foi no ano de 67 para 68 que eu fiz a primeira série de slides. E essa primeira série de slides eu fiz orientado pelo pastor Montezuma, que era o departamental de ação missionária da União Sul Brasileira. E então nós fizemos esse material em português e em espanhol também. O título do material era Acaba-se o tempo em português e El Tiempo se acaba em espanhol. Eram slides projetados inicialmente em fita, era um striptease. Era uma fita que se alongava, contendo um estudo completo em cada fita. E nós fizemos esse material com 15 assuntos. E nesses assuntos abordava-se todos os temas principais do evangelismo. Pastor Paulo estava já cansado, tinha várias empresas, e ele então achou que esse trabalho, esse departamento, esse centro, deveria continuar para servir a igreja. E ele pensou e ofereceu a divisão sul-americana. A divisão achou que era difícil eles cuidarem desse centro. Aí a União, o pastor Paulo ofereceu para a União Central Brasileira. A União achou também que era difícil a União cuidar disso. E o presidente da União ligou para mim, que era o presidente da Associação Paulista Sul, se a associação não teria interesse, porque já estava dentro do nosso território. Eu parei e pensei, interessante, isso é necessário para a igreja. E convidei alguns departamentais e fomos visitar o SEI. E aí surgiu o interesse e a decisão de nós comprarmos o Centro de Evangelismo Ilustrado, para a Associação Paulista Sul. O pastor Paulo tinha esse centro e era uma empresa com objetivo evangelístico, mas ele administrava como se administra uma empresa secular. E quando passou para a associação, aí eu tive que organizar uma equipe para trabalhar, criar produtores, chamar alguns rapazes que tinham dom para isso, e nós transferimos para uma casa próximo da Associação Paulista. E tivemos uma ideia de saindo do slides e entrando em DVD. Naquele tempo, começamos a produzir VHS. E o pastor Bulhão estava entrando no evangelismo, e eu o convidei para ele fazer uma série de estudos bíblicos. E fomos desenvolvendo programas outros programas de evangelismo. E começamos a crescer na área de materiais ilustrados, só que saindo do DVD, saindo dos slides e entrando agora no VHS. Nesse período, em 1995 para 96, a igreja me transferiu para a divisão sul-americana como diretor do Ministério Pessoal Escola Sabatina. Aí eu senti a necessidade de ampliar a produção de materiais. E quero dizer para os queridos ouvintes que foi realmente um grande avanço para a igreja. Até ali, os líderes, os promotores usavam o computador com apresentação preto e branco, tudo muito simples, e nós começamos a mudar tudo para o colorido. Começamos a preparar PowerPoint. Nós tínhamos um pastor aqui na Paulista Sul, que era o Ramildo Bezerra, era um homem, um artista em produção, e a divisão concordou em chamá-lo para ser nosso assessor na divisão. E nós começamos a produzir, aí passamos para o DVD. Saímos do VHS e passamos para o DVD. E eu pedi para o presidente da divisão montar um estúdio para a gente trabalhar com mais tecnologia. A Associação Paulista
estava perdendo o interesse em continuar com o SEI, que veio do pastor Paulo. A Associação Paulista estava parando, diminuindo, e eu então pedi autorização para continuar esse trabalho na divisão. Solicitamos o presidente da divisão para nos conceder, autorizar a comprarmos equipamentos. Depois de um longo período, ele autorizou. E então começamos a montar um estúdio na divisão sul-americana. E quero dizer para vocês que foi a maior bênção que Deus podia ter nos dado. Ali saíram cursos, ali saiu o grande conflito, ali Deus revela o seu amor, ali saiu vários estudos bíblicos do pastor Bulhon, evangelismo, o trabalho do pastor Luiz Gonçalves, que nós fazíamos a gravação, levava a Brasília, ali a gente fazia a filmagem. E hoje nós temos muitos materiais que estão sendo usados, que foram gravados lá na divisão e hoje toda a América do Sul usa, porque nós fomos fazendo em português e dublando para o espanhol lá no Chile. Eu tinha uma empresa no Chile que fazia com preço especial, então nós fazíamos português e espanhol, escola sabatina, material de criança e mais cursos bíblicos e evangelismo, Semana Santa, a vida de Jesus acoplado com mensagem do pastor Bulhon, e foi uma maior bênção para a América do Sul. Eu fui apenas um instrumento usado por Deus para produzir esse material, para pregar o Evangelho. E eu me sinto feliz com isso. Que lindo trabalho produzido. Parabéns a todos envolvidos nessa missão. E chegou o momento de ficarmos informados com o jornalista Siloé Almeida. Olá, tudo bem? Hoje o meu recado é para você entrar no site feadventistas.com.br. Por quê? Porque ali você vai saber mais sobre o Encontro Nacional da Fé, que acontece de 8 a 11 de setembro deste ano, e você tem que fazer sua inscrição. Olha, muita gente boa vai estar lá, além de você, é claro, mas entre eles vai estar o pastor Toninho, que é diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação. Ele vai fazer uma palestra imperdível e ele agora faz um convite para você. Veja só. Eu estou aqui para reforçar este convite, para que você participe do Encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas, o Encontro da Fé, que este ano será em Porto de Galinhas, de 8 a 11 de setembro. Você vai conhecer lindos projetos de obras existenciais, da pregação da Palavra de Deus, projetos que têm alcançado muitas pessoas e transformado vidas. Além de conhecer esses projetos, teremos, é claro, um encontro muito especial com Deus. Serão momentos inspiradores. Eu estarei lá para, em nome de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação, lhe dar um grande abraço. Faça planos, teremos um encontro especial com Deus. Será um prazer ter a sua companhia. Faça já sua inscrição. É só entrar no site feadventistas.com.br. E é nesse mesmo site que você se torna um associado da fé. feadventistas.com.br. Entre agora mesmo e seja um associado da fé. E por hoje é só. Um abraço para você e agora você continua. É com você, Flávia. Obrigada, Siloé, pelas informações. Até a próxima semana. E no próximo bloco vamos conhecer mais histórias no quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Fique com a gente, o Fé em Ação volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Fé em Ação e é muito bom ter a sua companhia. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, é só acessar o blog novotempo.com/Fé em Ação. E chegou a hora do quadro Histórias e Testemunhos de Fé com Sérgio Azevedo. Sérgio, agora é com você. Obrigado, Flávia.
Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Na primeira parte do programa, vocês puderam ver o que foi o trabalho do Centro Educacional Ilustrado, SEI. Esse centro foi desenvolvido pelo pastor Paulo Freitas, que está aqui ao meu lado. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite e conversar com a gente um pouco dessa história riquíssima que o senhor idealizou com a ajuda de Deus. Foi uma bênção para a igreja. Obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Prazer foi meu. Pastor Paulo, o senhor fez teologia, se formou, foi pastor de igrejas. Sim. Principalmente no Paraná, a primeira igreja de Maringá, o senhor me disse. Fui o primeiro pastor da cidade de Maringá. Isso. Mas em algum momento da sua vida, o senhor resolveu ser empresário e entrou no mundo dos cosméticos, não é? Sim. Da beleza. E em algum momento, o senhor já estava prosperando, Deus fez o seu negócio prosperar, o senhor resolveu montar a empresa SEI, Centro Educacional Ilustrado. O que o levou a tomar essa decisão que demandou tempo, recursos e era a empresa do seu coração? Eu fui pastor e fui evangelista. E como evangelista, eu sentia a necessidade de haver um material ilustrativo. Porque a ilustração ajuda a dinâmica do ensino. E desejando ter um material ilustrativo, naquele tempo não havia possibilidades no Brasil, porque não havia importação. E então eu idealizei criar um material para que a igreja pudesse usar. E nesse desejo, nesse idealismo, eu comecei pela fé, crendo que poderia fazer esse material. Porém, não foi fácil. Inicialmente, eu não tinha recursos, não tinha meios e não conhecia as técnicas para fazer isso. E foi difícil. Nós começamos pela fé, crendo que Deus abriria o caminho. E assim aconteceu. E nessa jornada da comunicação, é bom que o telespectador entenda, porque se hoje existe, por exemplo, a Rede Novo Tempo, a gente deve a muitos pioneiros do passado. E um deles foi o pastor Paulo, porque ele fez com que a igreja se despertasse para, através de materiais apropriados, se preparar para se comunicar melhor com as pessoas que tinham interesse em conhecer o Evangelho e conhecer a Cristo. E o Centro Educacional Ilustrado foi uma grande referência, principalmente aí nas décadas de 70, de 80, municiando os pastores, os irmãos leigos voluntários, a divulgar a mensagem com material de ótima qualidade daquele período. Esse trabalho, pastor, que levava boa parte do seu tempo, e o senhor não estava preocupado com o lucro, estava preocupado de que fosse entregue nas mãos das pessoas para eles fazerem o trabalho. Que retorno o senhor teve desse trabalho depois de décadas trabalhando no SEI? O trabalho do SEI foi um trabalho inteiramente self-support. Foi criada a instituição para servir a igreja. E eu, para criar essa instituição do SEI, que inicialmente chamava-se Centro de Evangelismo Ilustrado, depois passou a Centro Educacional Ilustrado, porque nós produzíamos para a igreja e para a educação também, várias séries educativas. Eu tive um propósito, fazer isso para servir a obra adventista. E nesse propósito, eu não tirei nenhuma vantagem, nenhum lucro dessa instituição. Era tudo revertido? Tudo revertido em prol da própria instituição para servir a obra por um preço mais baixo. E como é que foi, como é que o senhor soube desse trabalho, a extensão desse trabalho,
em termos de alcance às pessoas. Valeu a pena esse investimento, pastor? Sim, valeu a pena porque as almas que... Eu creio que muitas almas foram alcançadas. Creio numa coisa, pastor Sérgio. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas, todas as igrejas adventistas serviam desse material. Todos os anos eram preparados séries especiais para a Semana Santa. E nós tínhamos, além das séries da Semana Santa, material educativo também para as crianças. Tínhamos 36 histórias infantis para as crianças, tínhamos mais de 20 histórias bíblicas e vários outros materiais, como Deixar de Fumar, etc. Quantas pessoas chegaram a trabalhar com o senhor durante os anos do Centro Educacional Ilustrado? Nós tínhamos, efetivamente, cerca de 10 a 12 pessoas trabalhando dentro do SEI para produzir isso. Tempo integral, salário que o senhor pagava. Há algumas etapas que seria interessante a gente considerar. Por favor, pastor. Primeiro, como era feito isso? Eu tinha ideia daquilo que eu queria fazer, mas não tinha ideia de como fazer. E há várias etapas para se proceder a alcançar isso. Primeiro, teria que ser criado um roteiro. Esse roteiro teria que ser técnico. É um roteiro com precisão técnica. Depois de preparar o roteiro, então vinha a parte de arte. Eu tive dentro do SEI 3 a 4 desenhistas especializados em arte para fazer os trabalhos, os preparativos. Esses desenhos, depois de feitos, então eram fotografados, entrava a parte fotográfica e depois de fotografados, então eram revelados. Aí vinha o setor de qualidade para aprovação e depois de revelado, então era feita a reprodução dele com filmes de longa-metragem. E esses filmes eram então cortados em slides, um a um. E esses slides então eram montados em molduras e essas molduras depois eram carimbadas e estavam prontos então para a embalagem. E muitas vezes havia também uma gravação para acompanhar o roteiro, né? Esta era a parte visual, mas nós tínhamos também a parte do áudio. Aí nós teríamos que fazer a gravação, depois da gravação, a seleção do material, a reprodução com máquinas para reproduzir. Naquele tempo eram chamados cassetes. Isso a nova garotada provavelmente só vai ver agora em museu, né, pastor? Porque foi o período que era o máximo, nos anos 70 e 80. E eu tive o privilégio, telespectador, de gravar algumas, o senhor me escolheu para gravar. Você foi um dos homens que prestou a serviço ao SEI, gravando algum material nosso. Exatamente. E agora eu quero contar uma parte para você. Teu pai era um jornalista, especializado em comunicação adventista. E o primeiro slide que eu preparei, levei para o teu pai para mostrar se estava bom ou não. Teu pai me disse, olha, o material é bom. Aí ele olhou para mim e disse, eu quero saber agora quantos milhões você tem para empreender isso. Eu disse, não se trata dessa pergunta de quantos milhões. O que se trata é se o material é bom. E sendo o material bom, Deus abriu o caminho e deu os meios. E então eu tinha 2 firmas. O SEI era as firmas para servir a obra. E eu tive uma outra firma, que era a firma de cosméticos, chamada Cultos Real, que divulgava material para todo o Brasil também, através de vários revendedores, vendedores, etc. Que subsidiava esse trabalho. Subsidiava o trabalho do SEI. Pastor, foi um privilégio falar com o senhor. Nosso tempo acabou, vê como vai rápido. Mas o senhor conseguiu historiar muito bem e dar aqui uma aula de como fazer um trabalho profissional de comunicação que para aquela época era o que tinha de mais avançado
E o senhor deu um passo importante para chegar no que nós temos hoje em termos de mídias, em termos de televisão, de rádio, etc. Muito obrigado. Fica a nossa homenagem aqui, prestada ao seu valoroso trabalho. Dou graças a Deus por isso e quero dizer uma palavra só. Não fui eu quem fez. Deus fez por meu intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. E com essas palavras, telespectador, nós estamos acabando o nosso quadro de hoje, na certeza que você vai continuar sintonizado aqui na Novo Tempo. E eu espero que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, quando vamos estar recebendo mais um convidado especial. Obrigado pela sua audiência. O programa ainda não acabou. Flavinha, volto com você. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui, mas o nosso próximo encontro já tem data marcada. Domingo que vem, à 1h da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!